Boa noite a todos. Nós, na quinta-feira passada, concluímos o nosso estudo sobre os 12 apóstolos. E hoje, pela graça de Deus e com a sua graça também, nós iremos começar um outro estudo. Iremos estudar as parábolas, as 7 parábolas de Mateus, capítulo 13. Penso que será um estudo bastante interessante, atual também, e que de uma ou de outra forma o Senhor poderá usar para o nosso benefício e para o nosso ensino e para o nosso aviso em relação à nossa vida cristã. Parábola é uma pequena história, por regra baseada em coisas reais, baseada na vida real, usando uma ilustração com o objetivo de comunicar uma mensagem. Mensagem essa que inclusivamente pode ser de julgamento, mas também pode ser para comunicar uma mensagem ensinando uma lição espiritual importante. A palavra parábola vem da palavra grega parabol, que significa, que pode ser traduzida por comparação, colocar as coisas lado a lado, fazer um paralelo. Jesus falou muito em parábolas. Há quem diga que 1/3 das mensagens e das palavras registadas nos 4 evangelhos proferidas pelo Senhor Jesus, 1/3 foi na forma de parábolas. Mas, claro que nunca ninguém como ele usou este modo de linguagem e este método de comunicação. Ninguém usou tão brilhantemente como ele. Mas isto não era novo. No Antigo Testamento também havia parábolas. Uma das mais conhecidas está em Isaías capítulo 5, em que há uma parábola, portanto, comparando a nação de Israel com uma vinha plantada num outeiro fértil. Há um profeta, que é o profeta Ezequiel, em que o Senhor lhe diz: usa uma parábola para com a casa de Israel. Ele era conhecido como sendo o proferidor de parábolas. Inclusivamente, isto voltando agora ao Senhor Jesus, há uma profecia no Salmo 78 que anunciava este método de comunicação. E a profecia diz: abrirei os lábios em parábolas. E Jesus veio e fazia parte da sua comunicação, da sua maneira de se dirigir às pessoas e à nação de Israel por meio de parábolas. Abrirei os meus lábios em parábolas. Então nós temos 7 parábolas no Evangelho segundo Mateus capítulo 13. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que estas parábolas estão direcionadas diretamente e de uma forma redutora exclusivamente para a nação de Israel. Outros aplicam estas 7 parábolas, aplicam-nas diretamente à Igreja dos nossos dias. Qual é a nossa posição em relação a isto? Temos uma posição diferente. Nós pensamos que estas parábolas dizem respeito não somente à nação de Israel, também podemos tirar lições em relação à Igreja Corpo de Cristo. Mas, essencialmente, estas parábolas estão relacionadas com aquilo que nós podemos chamar de cristandade, que é o conjunto de todos aqueles que professam o nome de Cristo, todos os ismos relacionados com o cristianismo, e que não se dirige especificamente, diretamente, unicamente à Igreja, unicamente à nação de Israel. Refere-se ao todo daqueles que proferem o nome de Cristo, mas que nem todos, segundo os princípios bíblicos, aos olhos de Deus, são considerados de cristãos. Por isso é que nós lemos nestas parábolas acerca de peixes bons e de peixes maus. Nós lemos também acerca de trigo e de joio. Nós lemos acerca da árvore que vai crescendo, mas nessa árvore aninham-se, escondem-se as aves do céu. E Jesus, numa outra parte, ele diz que as aves do céu são os filhos do maligno. E numa outra passagem paralela diz inclusivamente que é o diabo, que é Satanás. Portanto, tendo isto em mente, estas parábolas referem-se à cristandade. A tudo aquilo que, como disse, proferem o nome de Cristo. Quando é que Jesus falou estas parábolas?
Este é um dado muito interessante até para contextualizar e para dar firmeza, para dar o tal respaldo bíblico para nós fazermos a afirmação que fizemos há pouco, que se refere à cristandade. Então, nós lendo o capítulo anterior, o que é que nós vemos? Nós vemos Jesus a ser rejeitado de uma forma vexatória pelos líderes religiosos da nação de Israel. Jesus falava como nunca ninguém falou, com autoridade, com poder, com graça, com sabedoria, com firmeza, quanto basta. A certa altura nós lemos no capítulo anterior, no capítulo 12, versículo 22, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de David? Isto bateu fundo nos fariseus que estavam por ali. Os religiosos, eles compreenderam o perigo, eles entenderam esta ameaça. É que dizer que Jesus, por a questão de que Jesus era o filho de David, significava assumir que ele era o Messias. E apenas, nem que fosse apenas esta sugestão, esta pergunta, colocar a questão para eles não conseguiram aguentar. Eles já tinham decidido prendê-lo, matá-lo, e eles agora começaram a ter pressa. E eles não queriam que esta mensagem, que esta ideia germinasse na mente e nos corações dos judeus. Jesus ser o filho de David. E este evangelho começa por dizer que Jesus é filho de David e filho de Abraão. Então eles reagem. Os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demónios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demónios. Ele expulsa os demónios pelo poder do diabo, pelo poder de Satanás. Foram longe demais, ficaram a corda demasiadamente, era controle. Somando a isto já não era pouco. Somando a isto, um pouco mais à frente nós lemos que a família de Jesus, a sua mãe e os seus irmãos foram procurá-lo. Tinham dito que ele estava fora de si e foram lá procurá-lo para o prender. Ele tinha sido rejeitado pelos líderes religiosos, rejeitado pela família. E então nós lemos, e naquele mesmo dia, quando a família o procurou, Jesus responde: olha, está ali a tua mãe, os teus irmãos querem falar. Ele vira-se para os seus discípulos e diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e mãe. E ele quebra ali este relacionamento. Então, a nação rejeita, a família o rejeita, e naquele mesmo dia, então entramos no capítulo 13, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Isto também é muito significativo. Jesus saiu de casa. No outro lado, nós vemos Jesus a chorar sobre a cidade de Jerusalém. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, os pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? E agora repara, e ele acrescenta: a vossa casa vai ficar deserta. E Jesus agora sai de casa. Isto prefigura aquilo que iria acontecer. A nação colocada de parte. Aquilo que o Senhor tinha equacionado e tinha prometido à nação seria adiado. E será posto em prática futuramente. Não vamos entrar por aí porque iríamos nos desviar do nosso tema, do nosso assunto. Ele sai de casa e vai para junto do mar. O mar na Bíblia, lemos isso em Apocalipse capítulo 17. O mar fala-nos acerca das muitas águas, de povos, fala-nos de multidões, fala-nos de várias línguas e nações. Então, Jesus sai de casa, nação de Israel, e ele vai para junto do mar, figura das nações. E é neste contexto que ele fala acerca destas parábolas. Ele fala para a cristandade. Portanto, ele sai de casa, nação de Israel posta de parte, e vira-se para as nações. E é neste interim, neste espaço entre a sua rejeição e a sua volta, que estas parábolas terão cumprimento.
terão o seu cumprimento. É neste contexto que nós vamos estudar estas parábolas. Ele começa cada uma das parábolas dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a. Ele não diz o reino dos céus é chegado. Ele não diz o reino dos céus está perto. Não, ele diz o reino dos céus é semelhante a. Curiosamente, a primeira parábola acerca do semeador que saiu a semear, ele não começa assim. Mas a certa altura ele fala nesta parábola dizendo, ele diz que, ele fala dizendo, esta é a palavra do reino. Portanto, está relacionado com este reino dos céus. Isto enquadra-se também, não é uma curiosidade, porque isto faz parte do nosso alimento espiritual e do nosso apreço que devemos ter para com a palavra de Deus. Portanto, José, quando estava no Egito, depois de ter sido rejeitado pelos seus irmãos, ele é chamado de Zaphnat Paneia, que significa revelador de sonhos, portanto, revelador de coisas ocultas. E Jesus, nestas parábolas também, ele diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então são coisas que não estavam profetizadas. E já agora, se estas parábolas dissessem respeito ao reino, ao milénio, nação de Israel, então isto não eram coisas ocultas. As coisas do reino estão profetizadas no Antigo Testamento pelos vários profetas e de uma forma particular pelo profeta Isaías. Portanto, Jesus fala destas parábolas acerca de coisas que ainda não tinham acontecido, estavam ocultas. Em relação à Igreja Corpo de Cristo, ela nunca é chamada de Reino dos Céus. A Igreja Corpo de Cristo é chamada de a Casa de Deus, o Corpo de Cristo. Alguns adaptam aqueles versículos de Efésios capítulo 5 e tratam como sendo a noiva, pode-se aplicar, mas nunca é comparada ao Reino dos Céus. Portanto, reforço o pensamento, a ideia que estas parábolas se referem à cristandade, àquilo que aconteceu após a rejeição da nação de Israel, a família. Claro que isto não se, portanto, essa rejeição não se efetivou aqui, mas o Senhor sabia que a partir daqui as coisas já seriam diferentes. E que mais tarde ou mais cedo que iriam ter o desfecho que o Senhor já sabia que iria ter. A nação a pedir a sua crucificação, os líderes religiosos a pedirem a sua crucificação, e depois tendo ainda mais uma oportunidade para aceitarem Jesus como o seu Messias no dia de Pentecostes, Espírito Santo, Cristo ressuscitado, e o reino é-lhes novamente oferecido, os tempos de restauração, e o Senhor envia dos céus Jesus, envia dos céus o Cristo, para que reinasse sobre eles, e eles também, mais tarde, eles rejeitaram. Mesmo sabendo Jesus que isso iria acontecer, deu-lhes todas as oportunidades. Como também dá todas as oportunidades para aqueles que se perdem. O Senhor sabe quais são os nomes, hoje o Senhor sabe quais são os nomes que estão escritos no livro da vida. E os que não estão. E mesmo assim o Senhor renova as suas misericórdias, a sua graça e as oportunidades, mesmo sabendo que alguns não se vão converter, que muitos não se vão converter. Com que finalidade? Para que cada um fique inexcusável. E o Senhor, mesmo sabendo a partir daqui que a nação iria rejeitá-lo, mesmo assim, Ele deu todas as oportunidades. Para quê? Para que ficassem sem desculpa. Mesmo Judas Iscariotes, o Senhor usou o mesmo princípio. O Senhor sabia que ele era ladrão, que era um diabo, sabia que ele iria trair, que iria vendê-lo, mas quando Judas, naquela noite, à frente da turba, à frente da multidão dos soldados romanos, vai ao Getsemane para lhe dar um beijo, chamado beijo da traição, Jesus perguntou-lhe: amigo, a que vieste? Mesmo sabendo o que se iria a seguir. Para quê? Para que Judas ficasse inexcusável. Então, vamos propor estudar estas parábolas. Não sei em que moldes, não sei se uma em cada estudo, vamos ver o que é que o Senhor tem para nós. Mas creio e oro para que o Senhor nos abençoe também através deste estudo. Abençoa a minha vida, abençoa a minha alma e também abençoa cada um daqueles que irão ouvir, irão ver, num tempo próximo, se calhar num tempo ainda mais longínquo. Quem sabe, caso o Senhor não venha antes, após a nossa partida, alguém seja abençoado por estes estudos. É o que nós pedimos para a glória de Deus e para o avanço da sua obra. Que o Senhor nos abençoe.